Quero saudar a todos uma vez mais, né? Shalom Adonai, meus irmãos. Queridos, nós estamos felizes nessa noite pela oportunidade de estarmos na casa do Senhor. E eu gostaria nessa noite, meus irmãos, que você pudesse abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, o Evangelho de São Marcos, capítulo de número 8, para nós fazermos a leitura da palavra de Deus. Cura de um cego de Betsaida é o tema desse texto. Diz assim a palavra de Deus: e chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: o que vês agora? E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via a longe e distintamente a todos, e mandou para sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Amém, irmãos? Quem está em pé pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, esse texto é um texto muito lindo da palavra de Deus, que nos traz algumas lições interessantes. Há cerca de 2 semanas, irmãos, que nós estamos tratando, falando sobre este assunto, e nós estamos enfrentando um tempo, queridos, que é um tempo de batalha, amém? Quem está enfrentando uma batalha na sua vida, diga: é verdade, pastor. Enfermidade, irmãos, problemas na família, dificuldade financeira, palavras, meus irmãos, e coisas que têm acontecido que nós nem sequer entendemos. O irmão Marcos disse: pastor, eu não sei o que é que fizeram, são 3 cachorros lá em casa, 2 ficam na frente e 1 fica lá nos fundos, e eu não sei como conseguiram trocar esses cachorros, e o que fica no fundo, que é o mais valente, veio para frente e tentou me morder, porque ele disse literalmente: o cachorro estava querendo comer os outros 2. Eu disse: Marcos, isso é o demônio que entrou nesse cachorro, Marcos. Ele disse: pastor, só pode ser isso. Aí ele disse: pastor, sabe o que é que eu estou me lembrando? Isso é uma batalha que nós estamos enfrentando. Irmãos, esse texto ele fala de uma batalha também, mas uma batalha, não uma batalha como essa que nós enfrentamos, até porque as lutas que nós enfrentamos, nós estamos certos de que nós vamos passar por elas, sim ou não, irmãos? Quem aqui é guerreiro? Guerreiro faz o que, irmãos? Guerreia. Se nós queremos ser guerreiros para nós ficarmos descansando, vá lá para o primeiro bis. Os guerreiros de lá que eu não vejo fazerem quase nada. Mas nós somos guerreiros de Jesus, e a palavra de Deus diz, meus irmãos, que nós estamos vivendo em uma guerra. Guerra essa não somente nossa, porque como guerreiros do Senhor nós somos responsáveis por defender, por cuidar e por proteger também outras pessoas. Quem é pai ou mãe aqui sabe que tem que orar e guerrear todos os dias pela sua família, sim ou não, irmãos? Às vezes os meninos estão por aí, não estão nem ligando, pastor Ives, não estão nem preocupados com essa guerra, até porque eles não entendem, mas o papai e a mamãe está pelejando, está orando. Que diga aqui minha irmã Graça, que é chorando, e ela diz assim: pastor, eu tenho que chorar porque é meu filho, eu tenho que orar porque é meu filho, e todos nós fazemos isso, irmãos. Agora, esse texto vem contar a história de um cego, que também tinha suas guerras, que também tinha suas dificuldades, que nem eu falei há pouco, pelo menos nós enxergamos, nós sabemos que nós temos guerra. E aqui, meus irmãos, eu vejo algumas coisas interessantes, porque o texto diz que levaram este cego até Jesus.
E o que é interessante aí, pastor? Simples, meus irmãos. Quem levou esse cego até Jesus foi outro cego? Foi? Diga não. Quem levou esse cego até Jesus, meus irmãos? Foram pessoas que enxergavam, foram pessoas que conheciam, podiam até não gostar do cego, a Bíblia não fala isso, mas foram pessoas que queriam ver algo acontecer na vida deste cego. Até mesmo, irmão, se você ler o texto, eram pessoas que estavam procurando uma forma de fazer com que Jesus pecasse, de achar algum erro em Jesus, e levaram este cego até Jesus. E a Bíblia diz, meus irmãos, que eles rogaram que Jesus o tocasse. Diga assim: foram pessoas que enxergavam e que queriam que Jesus tocasse no cego. Mas veja bem uma coisa, irmãos. Jesus toma uma atitude, que é uma atitude, meus irmãos, que eu acho muito interessante. A palavra de Deus diz que tinha aquela grande multidão que estavam tentando fazer com que Jesus errasse. Você lê o texto anterior, Jesus terminara de multiplicar os pães. Então aquela multidão andava atrás de Jesus para ver os milagres na vida de Jesus. Mas Jesus, meus irmãos, faz uma coisa que é algo fundamental na vida daquele que tem uma necessidade, que tem uma busca ou que quer vencer uma batalha. Jesus pega este cego, pastor César, e leva-o para fora, a palavra de Deus diz, da aldeia. Ou seja, Jesus tira aquele cego do meio dos curiosos, que só queriam ver o milagre acontecer. E Jesus traz este cego para um lugar particular. Irmãos, quem está enfrentando batalhas e lutas, quem está guerreando, precisa ter um lugar particular para buscar ao Mestre Jesus. Amém? Diga para o seu irmão, onde é o seu lugar particular? Pergunte dele aí. Pergunte para o outro, você tem um lugar particular? Irmãos, a multidão estava curiosa, mas uma cura, ela não é estabelecida. Aqui quem já foi a uma consulta médica sabe que o médico não faz consulta no meio da recepção. Verdade ou não, irmãos? O médico faz o quê? Entra aqui no meu escritório. E dependendo do caso, irmãos, ele leva até uma outra salinha. Quando Jesus toma essa atitude de levar este cego para fora da aldeia, a Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus faz-lhe uma pergunta. O que é que eu entendo com isso, irmãos? Que quando nós estamos em particular, Deus nos faz perguntas que só nós, em particular, conseguimos ouvir e responder. Uma coisa, irmãos, é o que eu sou aqui no meio da multidão. Outra coisa é o que eu faço, o que eu falo, o que eu sou quando eu estou em particular. E existem pessoas que vivem a vida todinha, uma vida de dificuldade, porque não tem um particular com Deus. Quando eu estou em particular, e Jesus falou isso, quando você quiser orar, fazer oração, aquela sua oração, vai lá para o teu quarto, te tranca no quarto, e eu em oculto ouvirei e responderei a tua oração. Eu já falei isso para os irmãos, quando a gente está aqui, irmãos, no público, a gente é crítica, é uma beleza, um lado, pro outro, e no particular, irmãos, Jesus disse assim: eu vou curar esse cego, mas eu não vou curar para mostrar para essa multidão que só querem ver milagre. Eu preciso ter intimidade com este cego. Você está vendo alguma coisa? Vem cá. Conte-me segredos em particular. Ninguém conta segredo no meio da multidão, irmãos. Principalmente porque sempre vai ter um fofoqueiro lá.
O irmão só não é fofoqueiro para divulgar a palavra de Deus, mas para falar da vida do outro. Oh, beleza. Mas no particular não, irmãos. Eu conto os meus segredos, Fabinho, para Deus. Ninguém conta segredo para todo mundo não, pastora Francisca. Ninguém conta segredo, meus irmãos, para quem você não confia. E Jesus está dizendo, quando eu estou em particular com você, eu estou dizendo que eu confio em você, quero ouvir os seus segredos. O que eu quero nessa noite, meus irmãos, é que nós, como servos de Deus, nós tenhamos um tempo para estar a sós com o nosso Deus. Fazer uma pergunta para os irmãos aqui, eu não vou nem me surpreender com a resposta, mas com certeza tem gente aqui que durante a semana nem sequer leu a Bíblia, irmãos, nem sequer orou. Eu não tenho medo de dizer que eu estou, ai pastor, o senhor está errando. Se os irmãos fossem sinceros, até para dizer se é verdade ou não, vocês iam ver o tanto de pessoas. Diga para o seu irmão, você precisa de um lugar particular com Deus. Irmãos, deixa eu contar um segredo para vocês. A gente na correria, meus irmãos, a gente às vezes esquece de algo muito importante, pastor Ives, que é ouvir. Não é verdade, pastor César? A gente às vezes não esquece de ouvir. Quantos segredos, meus irmãos, vocês acham que Jesus não quer contar para você? Eu acho interessante quando a gente conversa com a pastora Francisca, aí às vezes ela diz, pastor, eu estava lá lavando a louça, lá em casa cantando, aí o Espírito Santo começou a falar no meu ouvido, aí Deus começou a falar no meu ouvido, aí começou a falar no meu ouvido. Isso só acontece com quem tem um lugar particular, meus irmãos. Porque no meio da multidão, se todo mundo estivesse falando ao mesmo tempo, ninguém ia entender o que eu estava falando. Mas quando nós ficamos em silêncio, Deus fala. E tem quem diga que nós temos uma boca e dois ouvidos para nós ouvirmos mais e falarmos menos. E às vezes nós não fazemos isso. Particular com Deus, nós conseguimos compartilhar os nossos segredos, meus irmãos. E a palavra de Deus diz, Jesus pega este cego, leva para fora da aldeia. E aí Jesus, meus irmãos, faz duas coisas aqui interessantes. Primeira coisa, a palavra de Deus diz que Jesus fez algo que só se faz quando se está no particular. Jesus cospe e passa no olho do cego. Não pensa que Jesus fez assim, ó, cuspiu não, irmãos. Quem já teve bebezinho aqui sabe, tá suja, a pessoa vai lá e... Porque ele era cego. Quando a pessoa é cega, quem aqui, por exemplo, já enfrentou o problema de conjuntivite, sabe que fica aquele, né? Aí você vai o quê? Molha para limpar, irmão. Foi o que Jesus fez. Jesus não foi, Jesus foi muito imundo. Não, irmão, Jesus estava em particular com esse homem. Jesus foi carinhoso com ele, Fábio, de limpar aquilo para quê? Para que a visão dele começasse, o processo de cura nele começasse a se iniciar. E interessante que aqui é a única vez que eu vejo na Bíblia, meus irmãos, uma cura que é uma cura gradativa. Porque Jesus faz isso, leva para o particular, tem uma intimidade com este cego, limpa aquilo dos olhos, impõe as mãos sobre ele e faz uma pergunta que eu acho interessante. Não a pergunta, mas a resposta. Irmão, já tem muitos casos na Bíblia que Jesus só faz assim, vai, e a tua fé te salvou, tua fé te curou. Mas nesse caso, pastor César, Jesus queria algo mais. Porque Jesus pergunta, você está vendo alguma coisa? E aí ele diz assim, eu vejo os homens, só que eu os vejo como árvore que anda. Uma pergunta aqui, irmãos. Quem já viu uma árvore andar? Levante a mão. Uma árvore andar? Como é, pastor Ives, que esse cego disse assim, eu vejo os homens como árvore andando.
Alguém me responde aí, de onde ele tirou isso, pastor César? Pois é, mas você diz assim, eu vejo aquele rapaz que parece, vou dar um exemplo aqui, mas um cachorro, tudo bem, um carro, tudo bem, que a gente sabe que anda agora, uma árvore andar, irmãos. E a gente não tem essa, nós sabe disso, né? Se ele realmente nasceu. Exatamente. Aí ele diz, eu vejo uma árvore, homens como árvore andando. E aqui que eu acho interessante, irmãos. Porque às vezes, irmãos, não esqueça que nós estamos falando de batalha, de luta, de guerra. E às vezes quando nós estamos enfrentando uma luta, quando nós estamos em meio a uma guerra, quando nós estamos passando por uma dificuldade, meus irmãos, a nossa visão fica distorcida realmente. Uma pergunta simples aqui, irmãos. Quem aqui já teve alguém que falhou com você? Que falhou, prometeu, não cumpriu, que disse que ia fazer e não fez, alguma coisa que falhou com você, alguém que você confiava, alguém que você, meu irmão, que você realmente dizia assim, não, essa pessoa não vai me decepcionar, e falhou com você. Quem teve alguém aqui? A sua visão desta pessoa continua a mesma? Hã? Não. O pastor Ives falou algo interessante. Este cego, ele já havia enxergado em algum momento, porque ele conhecia a árvore. Só que não se sabe o que aconteceu, que foi distorcendo a visão dele, irmãos. E nós, no meio da luta, da dificuldade, às vezes, a nossa visão fica distorcida em relação às coisas, em relação a pessoas. A pessoa falhou conosco e nós não perdoamos aquela pessoa, por quê? Porque nós carregamos ainda mágoa no coração e a nossa visão fica distorcida em relação a essa pessoa, irmãos. Talvez o que Jesus queria com este cego, diferente de muitos outros cegos, era isso. Talvez nós ainda estamos nessa batalha que nós estamos, porque Jesus quer ainda curar alguma coisa na nossa visão e na nossa mente que nós temos em relação a pessoas. E isso só se faz quando se tem intimidade, irmãos. E para ter intimidade eu preciso da abertura. Eu tenho uma intimidade muito grande com meu irmão Giovanni e a minha irmã Tânia. E eu posso chegar até mesmo nas coisas mais íntimas entre ele e reclamar e falar, por quê? Porque eles me deram liberdade para isso. Então quando eu falo, eu inicio um processo de cura na minha vida. Jesus estava dizendo, fala aí, o que você está vendo? E ele disse, eu estou vendo as coisas de forma distorcida. E Jesus disse, você precisa falar algo mais, porque talvez seja isso que esteja atrapalhando a sua vida, meu irmão. Amém? Olhe para o seu irmão e para a sua irmã e diga o que você está vendo. Talvez, irmão, tenha acontecido alguma coisa. Escute isso é sério, irmãos. Que a cura não aconteceu de uma forma total ainda na nossa vida. Por quê? Porque nós precisamos ser tratados em alguma área da nossa vida. Talvez seja isso que esteja nos levando a tanta batalha, a tanta peleja, a tanta dificuldade. O que você está vendo? Eu estou vendo algo de forma distorcida. A Bíblia diz que Jesus uma vez mais toca nessa pessoa, neste cego, e a visão dele fica restabelecida. Diga amém. Amém. Aí o último versículo fala algo que eu acho muito maravilhoso, que é talvez o fechamento neste processo de cura, irmãos. Jesus dá duas ordens para este cego, pastor Robério. Jesus diz assim para ele, vai para a tua casa. Vai para onde, irmão? Para onde? Para a tua casa. Ou seja, Jesus estava dizendo para este cego que o
O início da vida e do ministério a partir daquele momento daquele cego era onde? Lá em casa. O primeiro lugar onde o milagre deveria ser evidenciado, dentro de casa, irmão. O primeiro lugar onde as mudanças devem acontecer na nossa vida deve ser onde? Dentro de casa. O primeiro lugar que nós devemos ser reconhecidos como homens e mulheres de Deus deve ser onde? O primeiro lugar que o milagre deve acontecer deve ser aonde? O primeiro lugar que eu tenho que ser crente deve ser aonde? Dentro de casa. Aqui é fácil. E lá dentro de casa, irmãos, Jesus diz assim: agora você vai e te apresenta para a tua família. E a segunda coisa que Jesus fala, que eu acho muito lindo: não volte mais para este lugar. Está aí ou não está? Não entres mais aonde? Por quê? Mesmo versículo lá em cima: porque na aldeia as pessoas reconheciam aquele homem somente como um cego mendigo, irmãos. Não volte mais para este lugar onde as pessoas não acreditam que você possa viver um milagre. Não volte mais a cometer os mesmos erros que você cometia antes. Não volte a fazer as mesmas coisas que você fazia antes. Vá para sua casa e não volte mais para esta aldeia, no lugar onde só tem curioso que querem só ver milagre e não querem ver a transformação na vida de uma pessoa, irmãos. E esse talvez, Fábio, seja o erro de muitas pessoas. Quando recebem algo de Deus, voltam a praticar os mesmos erros que antes. Não passam pelo processo de regeneração, de mudança, que não é algo que vai acontecer assim, ó. Não. A mudança na vida do homem que precisa ser constante, irmãos. Quem aqui tem mais tempo de crente aqui na igreja? Diz aí quem tem 20 anos, 30 anos. Ninguém? Quem tem 10 anos de crente? Pronto. Com 10 anos de crente, até hoje, pastor Roberto, nós precisamos entrar nesse processo de regeneração. Porque senão nós corremos o erro de cometer o mesmo pecado que antes, meus irmãos. Sim ou não? Vamos levar pessoas até Jesus. Vamos preparar a nossa vida para que nós possamos cumprir essa missão. E vamos, meus irmãos, ensinar os nossos irmãos a não voltarem mais a cometer os mesmos erros do que antes. Se nós fizermos isso, Jesus vai fazer a parte dele, sim ou não? Sim. Sim ou não, irmãos? Sim. Essa semana eu falei para alguns irmãos, nós estávamos no acampamento, irmãos. E que luta tremenda naquele local. Não no local, mas antes do acampamento, durante o acampamento, depois do acampamento. E a minha esposa disse por várias vezes, em ver a agonia e ver a aflição, disse: amor, cancela esse negócio, amor. E a vontade não foi pouca de fazer isso, irmãos. E ontem, na hora do encerramento, o pastor Miranda estava orando pelos jovens, a pastora Francisca, na hora da intercessão, que a gente está chorando porque está terminando algo que nós planejamos. O Senhor falou uma palavra no meu coração que eu não aguentei. E Ele disse: eu estou plantando uma semente de avivamento no coração de muitos desses jovens. Irmãos, eu me joguei em cima daquele tablado que tem lá e comecei a chorar, chorei. O pastor Alisson chegou comigo e disse: pastor, o senhor está passando mal, está acontecendo alguma coisa? E eu disse: não, eu estou hoje recebendo a recompensa por todas as lutas que nós tivemos para chegar nesse acampamento. Qual é essa recompensa, irmãos? Ver que aqueles que nós levamos até Jesus, irmãos, receberam o milagre deles. Aí nós vamos dizer assim: porque nós, como igreja, ensinamos
E nós, como igreja, levamos pessoas a conhecer Jesus. Líderes de NEF, líderes de MD4, líderes de rede dessa igreja, eu sei que todos os dias é uma luta, todos os dias é uma dificuldade, todos os dias dá vontade de desistir. Mas quando nós vemos alguém que recebe Jesus no seu coração, que tem a sua vida transformada, a gente se alegra em Deus, irmãos. Está aqui uma pessoa, ninguém acreditava, nem para falar direito o Everton não fala, irmãos. Mas se eu disser para ele assim: Everton, meu irmão, hoje 5 horas na igreja, o Everton 3h30 está na porta de casa. Pastor, já estou pronto, pastor. Não é isso, não é assim, Giovanni? Everton, meu irmão, hoje nós vamos limpar o terreno. Pastor, eu trabalhei até tarde, mas mais tarde eu estou aí, pastor. Nem que seja para quebrar o cano para descobrir que tem conta de 5 mil reais. Foi alguém que nós, pessoa nem falava, irmão. Morava quase 6 anos do lado de casa, nunca tinha ouvido a voz desse homem. Irmãos, quando nós levamos pessoa para Jesus e nós vemos a pessoa entra nesse processo de transformação, quando a pessoa recebe o seu milagre, quando a pessoa recebe a sua bênção, a sua vitória, nós ficamos animados, irmãos, e Deus fortalece a nossa vida, amém? Amém. Coloque-se de pé nessa noite, diga para o seu irmão: você precisa ter momentos particular com Deus, para receber, irmãos, do Senhor, para ouvir do Senhor segredos que Ele tem para compartilhar com você. Pergunte do seu irmão: qual foi a última vez que você levou alguém para Jesus? Irmãos, vocês sabiam que quando nós levamos alguém para Jesus, mesmo que seja para Jesus curar as feridas dessa pessoa, mesmo que seja para Jesus consertar essa pessoa, Ele fica muito feliz com isso? Pastor Ives, Pastor César, pessoa, tem muitos irmãos aqui, Pastor Robério, que são comerciantes, que são empresários. O senhor fica triste quando os clientes vão lá, pastor? O senhor fica, Pastor César? O senhor fica, Pastor Robério? Quando chega cliente lá, o senhor diz assim: oh meu Deus, lá vem esse cara de novo. Só os que vão comprar fiado para não pagar, irmão. Esse aí pode repreender mesmo. Pastor Ives leva um cafezinho lá, pastor? Ou um cafezinho com leite ou sem leite, senhor? Todo mundo é senhor, irmão. Água gelada, o senhor quer só geladinho, quer com gelo? Como é? Eu gosto com gelo. A Bárbara foi aniversariante da semana, né? Irmão, quando nós levamos pessoa para Jesus fazer o que Ele é especialista em fazer, Ele se alegra. Agora, passa uma semana, não apareceu o cliente lá na minha loja. Eu pego até óleo ungido, vou ungir a calçada, unjo a loja, faço tudo, irmão, porque não apareceu ninguém para fazer aquilo que eu sou especialista em fazer, vender. Quando nós, como igreja, passamos 1 mês, 2 meses sem ninguém aceitar Jesus, imagina como é que não fica o coração de Deus. Eu estou falando do geral. Agora deixa eu falar do particular, porque cada um de nós temos uma responsabilidade diante de Deus, irmãos. Não vem dizer: o problema é do pastor da igreja. Não, irmão, o problema é de cada um de nós, porque todos nós temos a responsabilidade de levar pessoas para Jesus. Não pense que porque eu sou levita eu não tenho que levar ninguém para Jesus. Não pense que porque eu sou pregador eu não tenho que levar ninguém para Jesus. Não pense que porque eu sou líder de rede não tenho que levar ninguém para Jesus. Não pense que porque eu sou do ministério de dança não tenho que levar ninguém para Jesus. Que eu sou da intercessão não tenho que levar ninguém para Jesus. Negativo. Cada um de nós tem a responsabilidade de levar as pessoas para Jesus. Jesus é especialista em trabalhar e em curar essa pessoa, meu irmão. Amém. Eu quero nessa noite, nós fizemos um desafio há 3 meses atrás. Dissemos: irmãos, no último domingo de setembro, cada um líder desta igreja vai apresentar uma nova vida para Jesus. Eu acho que teve líder que fez ao contrário.
Acho que teve líder que disse assim: não vá mais para a igreja não, irmão, por favor. Não foi, Joia? E eu quero nessa noite desafiar você, como homem e mulher de Deus, para levar pessoas a Jesus, irmãos. Pega aquele mais difícil, que você acha que é quase impossível uma mudança na vida dessa pessoa, coloca ela nas mãos de Jesus, e você vai ver o que Jesus vai fazer na vida dessa pessoa, irmão. Amém? Quem conhece alguém que precisa de Jesus? Ou vou mudar a pergunta: quem conhece alguém que você gosta que precisa de Jesus? Nós falamos que nós não sabíamos se a população gostava ou não do cego, mas pelo que a gente entende no texto, aquela população não estava nem aí para aquele cego, irmãos. Eles queriam testar Jesus. Pega o texto, vai ler depois. Eles queriam testar Jesus, só que foi aí que eles se quebraram, Bispa Creuza, porque eles tentaram testar Jesus naquilo que Jesus era especialista em fazer. Paulo dizia assim: seja por competição ou não, o importante é que a palavra seja pregada. E eu quero fazer um desafio para nós como povo de Deus, irmãos. Se nós não temos, ou se nós estamos há bastante tempo que nem nós mesmos nós levamos para Jesus, primeira coisa, leva você mesmo. Jesus, eu estou aqui, Jesus, eu vim hoje eu vim, Jesus. Leve você mesmo. Experimente levar uma pessoa para Cristo, irmãos. Experimente falar de Jesus para uma pessoa. Pastor, o senhor não conhece a fulano de tal? Amém, irmão, eu não conheço. Mas Jesus pode dar um jeito na vida dele a si mesmo. Quem quer aceitar esse desafio de levar alguém para Jesus? Irmãos, não existe necessidade que Jesus não possa suprir. Não existe doença que Jesus não possa curar. Não existe milagre que Jesus não possa fazer. Sabe o que precisa, irmãos? Necessidade. Necessidade. Precisa haver necessidade de que o milagre se manifeste, e Jesus vai se manifestar e vai realizar esse milagre. Feche os seus olhos. Eu quero que nessa noite você coloque na sua mente uma pessoa, irmão, que precisa de Jesus. Pastor, essa pessoa precisa de um milagre, ela está enferma. Pastor, essa pessoa precisa de uma cura na sua família. Pastor, perca nessa noite a visão distorcida que você e que eu podemos ter, de achar que essa pessoa não vale nada, de achar que essa pessoa não pode nada. Jesus é quem escolhe, Jesus é quem separa. Pastores, irmãos, uma das pessoas que Jesus me mostrou duas pessoas que ele plantava uma semente no coração, e uma, a pastora Francisca, era uma pessoa que estava de brinco, cabelo meio invocado, uma tatuagem, e que os meninos disseram: pastor, ele veio para cá e trouxe até droga. E essa pessoa, Jesus mostrou a semente plantada no coração dele. E Jesus me disse assim: eu estou plantando a semente de avivamento no coração de algumas pessoas. A pessoa, pastor César, que eu particularmente dizia não vai dar em nada, era aquela que Jesus estava plantando a semente. Visão distorcida. Não importa, irmão. Não importa qual a situação das pessoas. O nosso trabalho é levá-las até Jesus, é conduzi-las até Jesus, é fazer com que elas vejam, conversem com Jesus, e a mudança é Ele que vai fazer na vida dessa pessoa. Quero que você nesse momento feche os seus olhos e traga à sua mente alguém
que você nessa semana, irmão, que você nesse mês, que você nesses dias, vai tirar a sua visão. Irmãos, eu estava com um problema muito grande de dizer para as pessoas assim: esse cara está com 10 vezes que vai para a igreja, não se firma, não aceita Jesus. Ainda esses dias eu falei isso, mas não é meu trabalho estar julgando, irmão. O meu trabalho é levar até Jesus. Se Jesus quiser trazer a transformação nele hoje, ele faz. Se ele quiser deixar para amanhã, ele faz. Se ele quiser deixar para o outro ano, ele faz, porque ele é Deus. Não é o meu trabalho, é o trabalho dele. E nós muitas das vezes desistimos das pessoas, desistimos de falar de Jesus, porque achamos que aquela pessoa não quer nada com Deus. Vamos deixar de estar vendo pessoas como árvore que anda. Deixa Jesus limpar esta pessoa e fazer um milagre na vida dela. Feche os seus olhos e ore por alguém nessa noite, em nome de Jesus. Falando de transformação de pessoas, nós estamos falando de levar pessoas até Jesus. O inferno está travando batalha também nesse momento, para que você não consiga chegar até ninguém. Mas nessa noite, se a igreja orar, Deus vai colocar os anjos para batalhar ainda essa noite em favor de alguém que precisa de Jesus. Se você, como igreja, orar nessa noite, Deus vai enviar, o Espírito Santo de Deus vai trabalhar na vida dessa pessoa para convencê-la de que ela precisa aceitar a Jesus, porque Jesus é a solução para os problemas dessa pessoa. O que é que está faltando? Está faltando nós deixarmos de ter uma visão distorcida das pessoas e deixar Jesus fazer aquilo que Ele é especialista em fazer, irmão. Deixar Jesus fazer aquilo que Ele é especialista em fazer. Quantas pessoas nós já deixamos no meio do caminho? Quantas pessoas nós não abandonamos? Quantos trabalhos nós deixamos de fazer? Quantas pessoas, quando nós trabalhávamos como Jesus nos deu a missão, estavam conosco, iam para os nossos devs, participavam do discipulado, e hoje, porque falharam, e nós desacreditamos dessa pessoa, desacreditamos do trabalho, desacreditamos do propósito de Deus, nós estamos vendo tudo distorcido, nós estamos vendo tudo e estamos vendo defeito em vez de ver a qualidade. Estamos vendo, meus irmãos, a dificuldade em vez de vermos a providência. Deus quer mudar a nossa história, mas Deus vai fazer isso quando esta igreja tiver os seus momentos particulares para ouvirem a voz de Deus. Quando cada indivíduo, cada membro desse corpo tiver o seu momento em particular para ouvir a direção de Deus, profetizo que essa pessoa que eu orei, ela vai te conhecer, Jesus. Diga isso, igreja. Diga: eu declaro que esta pessoa que eu estou orando vai te conhecer. Ela vai ter uma mudança na vida dela. Poderoso Deus. É por isso que eu estou te relembrando nessa noite. Faça um compromisso, irmão. Vamos deixar de ter com a visão distorcida, de olhar para a dificuldade, seja essa financeira. Ah, pastor, eu não tenho como levar essa pessoa até a igreja. Irmão, pare com isso. Quem te deu a missão foi Deus. Ele vai dar condições para cumprir essa missão. Pastor, eu não tenho carro, eu não tenho ônibus. Irmão, não importa. Fala de Jesus, que Jesus vai resolver. A nossa visão não pode ser distorcida em relação às coisas. O meu trabalho é levar as pessoas até o Senhor. O seu trabalho é fazer o milagre. Jesus merece um aplauso nessa noite. Pastor Garcia vai falar sobre o projeto. Eu falava alguns domingos atrás aqui, os irmãos riam, né? Senta na frente para sair na filmagem. Aí o irmão, o pastor tá doido. Aí.
Se você não falar, o milagre não vai acontecer, irmão. Aqui, Garcia, para contar essa bênção para a igreja. Amém, pastor. Antes de falar sobre o nosso projeto, a pastora Kessia está confirmando o ensaio, quinta-feira, às 19 horas, para as crianças, para os jovens que vão participar da dança. Tem sido abençoador e vamos apoiar a nossa pastora, participem e convidem aqueles que irão participar. Sábado de manhã vamos ter nossa consagração e logo após eu vou estar falando um pouquinho sobre a capelania, que foi o treinamento que nós fizemos lá na Igreja Presbiteriana de Manaus, na IPM, e foi muito importante. E eu conto com a participação de alguns irmãos que queiram saber mais sobre capelania, a importância e essa grande porta que o Senhor tem aberto e nos ensinado para que nós possamos alcançar algumas vidas e restaurar vidas. Na verdade, é o grande projeto da capelania, ser um conselheiro espiritual no momento de dificuldades. Vou falar bastante, vou trazer alguns vídeos aqui importantes do que nós vimos lá e eu tenho certeza que você vai gostar bastante, né? Eu tenho alguns irmãos que já confirmaram que irão participar sábado às 9 horas. Também tem um projeto lá chamado Kids Games, que é um movimento mundial que envolve jovens, pessoas que trabalham no ramo de educação física, de esportes, que trazem um momento de lazer e de esportes e fazem dinâmicas de grupos, mas também com o cunho evangelístico. Então, dia 5, nós propomos aqui que eles fizessem com a rede de crianças, e aí eles toparam. Vão estar aqui, me confirmaram dia 5 para estarem aqui. Então, convido os irmãos que quiserem participar para aprender também, porque há muitos jogos, muitas brincadeiras bem interessantes que nós podemos aplicar quando estivermos envolvidos com grupos, né? E também falar da palavra de Deus. E isso vai ser também na sexta-feira, dia 5, então, de outubro. E no dia 12, eles também confirmaram que estariam aqui com as crianças para fazer um super dia das crianças com todas. Para ser um momento de muita diversão, mas também não esquecendo a parte evangelística. Então, eu até convidei a Sonara para ela estar conosco também, participando os sábados. Ela vai fazer um esforço para estar conosco e a ajuda dela é bem-vinda aqui, porque nós estamos fazendo um curso de matemática para as crianças, reforçando, e depois nós precisamos de irmãos para nos ajudar a buscarem as crianças, porque tem pais que ficam assim receosos de deixar a criança vir sozinha à igreja. Então, precisamos de um adulto e precisamos de irmãos para nos ajudarem. Tá? Então, fica combinado assim, que você venha nesse próximo sábado, para que nós possamos estar falando mais sobre a capelania. E falamos também sobre o Kids Games, venham participar. Também estamos recebendo as doações, tá? Dos brinquedos. Não esqueça, você que já ouviu aí, que ainda não participou, puder nos ajudar. Nós estamos aguardando aí a participação dos irmãos. Amém? Então, eu acho que era isso, meu pastor. Obrigado. Esqueci de falar da câmera, né? Que era o principal, né? Então estamos aí com a filmadora, você que está nos assistindo aí, né? Pelo blog, pelo Facebook, pelas redes sociais, né? Vocês divulguem, vocês da igreja, estamos com esse projeto, até porque vai ser uma maneira do apóstolo estar vendo lá no Rio de Janeiro o que está sendo ministrado, ver a participação na igreja. Estaremos também participando nas nossas outras congregações para divulgar as ministrações e projetos. Então a filmadora está aí, Deus tem abençoado. Eu quero agradecer ao Jander que se colocou à disposição de estar fazendo as gravações. E temos planos no futuro também de divulgarmos as ministrações em CD ou em DVD, para que nós possamos divulgar a palavra de Deus de uma maneira também aí em outros meios. Tem pessoas que ficam na internet, né? Não vêm para a igreja, né? Mas então vai ser uma forma de evangelizá-las, né? E ganhar essas vidas aí que estão aí na internet, nas redes sociais, muitas vezes sem fazer, só ali ouvindo as fofocas, né? E falando muitas vezes de coisas ali que não são muito boas, mas vão estar sendo abençoados aí pela palavra de Deus. Amém? Então, quero que você agradeça a Deus em sua casa por esse projeto. Foi bênção de Deus para nossas vidas. E eu tenho certeza que o Senhor há de nos abençoar aí grandemente. Amém? Obrigado. Irmãos, sexta-feira agora, dia 27, muita atenção. É só essa e a gente encerra. Sexta-feira agora, dia 27, irmãos, é o nosso culto e evangelismo de rua.
nosso culto e o nosso evangelismo de rua. Sexta-feira agora, nós vamos fazer este culto, irmãos, aqui na Rua da Cachoeira. Todos entenderam? Amém? Que na Rua da Cachoeira nós vamos estar aqui na igreja, 18 horas e 30 minutos, irmãos, tá bom? Nós vamos estar aqui na igreja para nós estarmos orando. Irmãos, escute, eu quero convocar toda a igreja, irmãos, para que de hoje, aliás, de amanhã até sexta-feira, toda a igreja entre em campanha de oração, campanha de jejum, irmãos, porque nós vamos entrar em um lugar para pelejar, irmãos. Os irmãos, nós vamos falar logo mais com a tia Tânia, nós vamos estar preparando uma sopa, nós vamos estar evangelizando, vamos estar falando de Jesus e distribuindo sopa. Amém, irmãos? Amém. Por favor, toda a igreja esteja preparada com jejum e oração para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Levante a sua mão direita. Coloque agora essa mão direita na mão do seu irmão. Sim, faz aí, pastor, faz isso. Todos, irmão, todos, que é para nós ministrarmos a bênção. Diga assim para o seu irmão: que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida e a vida da sua família. Diga: eu te abençoo, em nome de Jesus.